Olá, alunos do sétimo ano do Colégio Cora Coralina, turma 1702, professor Newton de Matemática. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Atividade para a semana do dia 27, que começa no dia 27/4, ou seja, segunda-feira, tá bom? Então vai valer para essa semana toda. Nós vamos iniciar aí na página 111 e vamos fazer os exercícios da página 112. Mas vamos entender um pouquinho primeiro o que é isso. Imagina o seguinte, que você desenhe duas retas paralelas, tá bom? Uma reta R e uma reta S. O que acontece quando nós desenhamos duas retas como essas aqui? Elas estão aqui embaixo, olha. E aí, nós pegamos e desenhamos uma outra reta, tá? Que eu vou chamar de reta T, uma reta transversal. Ela está cortando, ela está seccionando a reta R nesse ponto e a reta S nesse ponto. Quando a gente faz isso, são formados ângulos, tá bom? São formados ângulos, tá ok? Se formam 8 ângulos, tá? Porque nós temos duas retas. Se tivesse uma reta, outra reta aqui, nós teríamos 12 e assim por diante. Mas só esse exemplo aqui já é o suficiente para a gente entender, tá legal? E eles são formados 4x4, tá bom? Como mostra essa figura aqui. Então, o que nós percebemos aqui nessa figura? Por exemplo, nós temos aqui o ângulo A, o ângulo B, C e D. E mais embaixo nós temos o ângulo E, F, G e H, tá ok? Bom, se nós observarmos aqui o ângulo A e o ângulo C, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque eles são OPV, opostos pelo vértice, assim como o B e D também têm a mesma medida, tanto que estão pintados da mesma cor. Acontece o mesmo aqui com o ângulo E e o ângulo G, o ângulo F e o ângulo H, ok? Bom, há outras coisas que a gente pode observar. Por exemplo, os ângulos correspondentes ocupam a mesma posição em relação às paralelas e à transversal. Possuem mesma medida e também são chamados de ângulos congruentes. Por exemplo, o ângulo AE. Tá aqui, ó. O ângulo A está nessa posição aqui, ó. Se a gente descer um pouquinho, ó, a gente vai encontrar o ângulo E, tá? Que ele é correspondente. Então, esse ângulo corresponde a esse. O C corresponde ao G, porque está na mesma posição em relação às retas, tá bom? O B corresponde ao F, o D ao H, ok? Então, além deles terem a mesma medida, tá bom? Por isso que eles são chamados de congruentes. Congruentes é que tem a mesma medida. Na matemática, essa palavra congruência ou congruentes, tá? Significa que eles são iguais, têm a mesma medida, ok? Então aqui, ó, o ângulo A e o ângulo E, exatamente isso que a gente falou, ó, o ângulo A e o ângulo E, o ângulo B e F, o C e o G, e o D e o H, tá bom? Eles têm as mesmas medidas. Aqui mais abaixo tem um quadro explicando o seguinte, ó. Na mesma figura podemos notar que há ângulos opostos pelo vértice, OPV, isso a gente já falou, que é o A e o C, né? Aqui, ó, novamente voltando aqui na figura, ó, o A e o C, o B e o D, o E e o G, o F e o H, tá? Eles são opostos pelo vértice, por isso eles têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, tá? Iguais, possuem a mesma medida. Veja também que ângulos suplementares, ou seja, o que é um ângulo suplementar? Suplementar é aqueles que somados dão 180. O complemento é o que somado dá 90. O suplemento é que somado dá 180. E realmente, se nós formos ver aqui, ó, temos aqui, ó, vários ângulos que somados dão 180. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o ângulo aqui em relação à reta R, em relação a essa reta R, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, A, e somar com esse ângulo B, eu vou ter exatamente 180 graus, tá bom?
o ângulo raso ou de meia volta, tudo bem? Isso nós vimos em aulas anteriores, tá bom? Se eu pegar aqui a transversal aqui, ó, essa transversal T, e eu pegar o ângulo B e o ângulo C, ó, se eu pegar esse pedaço e somar com esse pedaço aqui, ó, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, que é essa reta aqui. A mesma coisa vai acontecer para essa reta aqui, S, e para a transversal T. Então, o ângulo E e F são complementares, o ângulo F e G são complementares, o G e o H são complementares, o E e o H são complementares, porque toda vez que a gente somar 10 180 é porque são complementares, tá bom? Isso aí é a explicação da página 111. Passando agora para a página 112, nós temos as atividades para a gente realizar, para a gente resolver, tá ok? Então a gente tem o exercício número 1, 2 e o 3. No exercício número 1, tem o seguinte enunciado: determine o valor de cada ângulo na figura. Então tem a figura A e a figura B. Então aqui, ó, duas retas, reta R e reta S, cortadas por uma transversal que ele chamou de T, para facilitar, né? Transversal, tá ok? E ele pede para a gente calcular os ângulos. Bom, aí na apostila de vocês, tá? Todos esses ângulos aqui que eu preenchi, eles estavam vazios. Só tinha o ângulo de 135 graus. Galera, a gente só precisa desse carinha aqui para descobrir todos os outros. Primeira coisa, correspondente a ele, tá? É 135 graus. Então, se esse ângulo aqui mede 135, o correspondente aqui na outra reta S também mede 135. Outra coisa que a gente vê, oposto pelo vértice, tá? Tá aqui o vértice, oposto pelo vértice também mede 135, também mede 135. Então, só de olhar para a figura a gente já descobriu 1, 2, 3 valores, tá bom? Bom, olhando para essa reta R aqui, tá? Eu chamei esse ângulo aqui, ó, de X. Eu sei que se eu pegar x mais 135, tem que dar 180. X mais 135 graus tem que dar 180 graus. Montamos uma equação do primeiro grau. Quando a gente pega e passa o 135 para o outro lado, ele vai negativo. O que acontece? Quando nós fizermos essa subtração, 180 menos 135 dá 45. Então, descobri esse valor aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, lilás, ele mede 45. Bom, o oposto pelo vértice também 45. O correspondente a ele, ó, correspondente, também mede 45. E que milagre, né? Claro que o OPV, oposto pelo vértice, também vai medir 45. Então, pessoal, foi fácil aí da gente fazer, né? Basta a gente ter uma medida, um ângulo só, e a gente acha todos os outros, tá? São 8 ângulos aqui. Bastou dar um ângulo e nós achamos todos os outros 7 ângulos, tá? 4 aqui com mais 3 aqui. Nessa outra figura da letra B, ele diz que M e N são paralelas. Olha aqui, ó. Isso aqui é sinal de paralelismo, tá? Assim como aqui, ó, R paralela a S. Então, isso significa que essas retas são paralelas. E tem essa reta P que é transversal, ela está cortando essas duas retas aqui. Aí na apostila de vocês está aqui, ó, 72 graus. Pessoal, vamos fazer o mesmo que a gente fez aqui, tá bom? Para a gente descobrir os outros, fica fácil. O OPV, oposto pelo vértice, então esse aqui é 72. O correspondente a ele, ó, gente, ó, a apostila deu essas informações aqui para vocês, ó, pintando em azul, tá? Os ângulos que têm a mesma medida, em verde os que têm a mesma medida. Então, galera, se aqui é 72, aqui só pode ser 72, porque é OPV. Aqui é correspondente, é 72, e aqui é OPV, 72. Pessoal, pegando essa reta aqui, ó, M, 72 mais quanto vai dar 180? Ó, 72, eu chamei esse pedacinho aqui de X, vamos supor que aqui eu tenha chamado de X. Então, eu sei que x mais 72 vai dar 180, tá bom? Passando o 72 para o outro lado, ele vai com sinal negativo, 180 menos 72, 108. Então, descobri esse verdinho aqui, ó, por causa desta reta aqui, M,
esse ângulo somado com esse aqui tem que dar 180. Então, esse aqui só pode ser 108. Galera, o APV dele, oposto pelo vértice, é 108. O correspondente é 108. E o OPV é 108. Tá bom? Questão número 2. A questão número 2, ela faz o seguinte. Ela tem o seguinte enunciado, ó. Analise a figura, esta figura aqui, e preencha a tabela com que se pede, tá? Então, ela diz que essa reta R e essa reta S são paralelas, tá ok? E tem uma reta T que é transversal, ok? E tá os ângulos aqui, ó. Nós já vimos essa figura na página anterior. Só que ele pede para você fazer o seguinte. Ele pede para você preencher de acordo com o que está pedindo, ó. Quais são os ângulos correspondentes? Galera, correspondentes, ó. O A e o E, ó. A e o E são correspondentes. O B e o F são correspondentes. Correspondente, galera, tem que estar numa outra reta, tá bom? Aqui na reta R tem esse carinha aqui, ó, o A. O correspondente a ele é o E, tá bom? Que está na reta S. Temos o D e o H, ó, D e H, ó, esse aqui, ó, é correspondente a esse. E por último, o C e o G, tá bom? São correspondentes. Opostos pelo vértice, gente, ficou bem fácil, né? AC, BD, EG, FH, tá bom? Tá aqui. Ângulos suplementares sobre a reta R, suplementares é que a soma vai dar 180. Tem que estar na reta R. Então, vamos lá. Suplementares aqui sobre a reta R. O A e o B são suplementares. Esse somado com esse vai dar 180. O B e o C também são suplementares, ainda sobre a reta R. O C e o D também são suplementares, dá 180. E para terminar, ainda contando com a reta R, né? Sobre a reta R, nós temos o D e o A, ou seja, fizemos um círculo completo, né? Fechamos aqui, ó. Fechamos aqui, todos eles são ângulos suplementares, tá? Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Na outra reta S, temos a mesma situação. Os ângulos suplementares nessa reta S também são o E e o F e o G e o H e o E. Por quê? Porque sempre que a gente somar os dois, vai ter que dar 180 graus, tá? Esse pedaço somado com esse pedaço tem que dar um ângulo raso. Um ângulo raso ou de meia volta é aquele ângulo que forma 180 graus, tá bom? 180 mais 180 dá 360, que é a volta completa. Mas nós não vamos falar sobre isso agora, tá bom? O exercício número 3, ele deu uma figura, tá? Parece que é uma escada, tá legal? E aí tem o pé da escada, tá? Tem uma paralela e lá no topo da escada, no último degrau, tem outra paralela, uma reta R e uma reta S, ó. Ele está dizendo que elas são paralelas, tá bom? E aí ele fez o seguinte, ele aqui, ó, no pé da escada, dessa escada aqui, ó, ele traçou uma transversal, porque justamente a subida dessa escada cria essa reta, tá? Então você vai aqui, ó, subindo a escada, se você pegar uma reta, tá? Ela vai ser transversal a essas duas retas aqui, reta R e reta S. Ele deu esse ângulo aqui, ó, de 40 graus. Então essa medida já veio pra gente. Galera, a gente já sabe que basta ter um ângulo que a gente acha todos os outros. Qual é o correspondente a ele lá em cima? É esse ângulo aqui, ó, que eu marquei de vermelhinho. Ele mede 40 graus, tá bom? Bom, se a gente for olhar agora para os ângulos X e Y, que a gente não tem, tá? A gente não tem esse ângulo e não tem esse ângulo. Beleza, gente, fica fácil da gente saber, ó. Já que esse é correspondente, então 40 mais X, aqui, ó, ou X mais 40, tem que ser 180 graus. Passei o 40 para o outro lado, ele vai com o sinal trocado, sinal negativo, operação inversa. 180 menos 40 dá 140. Então, galera, descobri a medida do
x, que é 140 graus. E galera, o y não precisa nem calcular, né? OPV oposto pelo vértice, ó. Então, se esse aqui mede 40, o oposto pelo vértice, que é o y, também mede 40. Não precisou de cálculo nenhum. Só fiz o cálculo aqui do x para provar para vocês, através desse ângulo aqui que é correspondente a esse, que realmente dá 140 graus, ok? Pessoal, não copiem as respostas que eu coloquei aqui para sua apostila. Faça você, assista o vídeo, nem que você tenha que assistir mais de uma vez para entender. E aí sim, quando você se sentir confiante, você vai lá e faça na apostila, na página 112, tá? O material que vocês receberam. Não copie, por quê? Se você copiar, você não vai entender, você vai ser um simples copista e quando for na hora da avaliação, você não vai ter da onde copiar, ok? Então é melhor você entender, porque esse assunto ele vai ser cobrado agora no 7º ano, no 8º ano e no 9º ano, tudo bem? Cada vez nós vamos nos aprofundar mais sobre esse tema. Então essa era a nossa aula, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.